Hoje eu pergunto, deveria ser exigido diploma para assumir cargos políticos? Olha, Lu, bom, primeiro, boa tarde, Lu, Poit, Gabi, Samanta, bom revê-los todos. Olha, vamos pensar um pouco. Em um país onde a gente tem o nível superior é um privilégio, fazer faculdade é um privilégio, o que significa a frase do Carlos Alberto? O que significa? Basicamente, exclusão. Ou seja, por trás dessa fala existe a questão de excluir uma massa de pessoas do processo político. Em síntese, existe ali um elitismo e, literalmente, uma exclusão de pessoas do processo democrático. É isso que está na frase dele, colocado de maneira muito clara. Quando a gente olha a política, então a gente vai ter que fazer uma divisão aqui. Uma coisa é eu ter um diploma universitário. Ter diploma não legitima ninguém, né, a ter maior gabarito para se manifestar sobre as decisões políticas de um país. Quando a gente fala de uma decisão política de um país, a gente está falando da capacidade de representar um país, da capacidade de dirigir um país e, por óbvio, um presidente da República, e aí eu posso falar também de governadores, prefeitas e prefeitos, deputadas, deputados, senadores. Isso tem a ver com articulação política e todos esses agentes políticos normalmente têm técnicos, aí sim, pessoas que tem que ter diploma, muitas vezes, para tomada de decisões. Mas a capacidade de fazer política, com todo respeito, você não aprende numa universidade. Não aprende numa universidade. E considerando o país como o Brasil, onde a universidade é um privilégio, essa discussão e essa narrativa do Carlos Alberto, aliás, a frase dele no começo que é por isso que nós estamos com esse problema no Brasil. Eu diria que, contradizendo ele, eu diria, é por essa narrativa do Carlos Alberto é que nós temos problema no Brasil. Muito bem, vamos ouvir o Poit. E aí, precisa de diploma para fazer política? Você que já esteve lá no Legislativo? Primeiro, boa tarde, Lu, Alessandro, Gabi, Samanta, você que está acompanhando sempre o grande debate. Só que eu já lancei aqui no Instagram, viu, Lu? Para perguntar para as pessoas o que vocês acham da declaração do Carlos Alberto, né? E do presidente Lula, o fato dele não ter diploma. Se isso é ruim, isso é bom para você. Eu vou permitir, Lu, fazer um comentário que numa discussão ontem a gente fez aqui, num outro programa da CNN, tá? Mas vou falar aqui do grande debate. Ele está me traindo direto no Arena. Mas ele a gente estava no Arena lá com a Tainá, com a turma, e a gente falou o seguinte, e eu coloquei minha opinião, eu não vejo, sinceramente, a declaração dele como um preconceito ou algo assim extremamente grave. Óbvio, eu sinto um certo desconforto com essa fala, até porque lá no plenário da Câmara dos Deputados está cheio de deputados sem diploma, né? E não quer dizer que ele não representa uma parcela da população. A gente vive numa democracia e as pessoas precisam se sentir representadas. Agora, traduza o seu desconforto. Eu acho que o jeito que ele falou ali pareceu um pouco agressivo. Né? Olha, o fato de você não ter diploma, você não tem qualificação nenhuma, sabe? As pessoas podem ter sentido diminuídas. E como o Alessandro disse, tem muita gente, e eu ainda fiz questão de dizer, o presidente Lula tem a chamada inteligência emocional, né, que faz ele ter outras características, né? A gente pode usar para o bem ou para o mal, né? O Ciro fala que é um encantador de serpente, mas que é uma característica que fez ele ir longe e que fez ter votos, ponto. Então não é o fato de ter diploma ou não que vai ser a certeza que você vai desempenhar bem na política. Ponto. Agora, eu gostaria de falar sobre a declaração e o tweet, né, da Gleisi Hoffmann sobre esse episódio, gente. O fato do Brasil estar onde está é justamente pelos maus investimentos que este governo fez na educação. Construir faculdade, construir vagas em institutos e universidades federais não significa que a educação do Brasil melhorou. E eu trago dados para vocês. Peguei o censo de 2002, o censo escolar, aonde dizia que 19% dos alunos dos anos iniciais, todos os alunos do Brasil, do básico fundamental ali, 19% escola privada. O restante tudo escola pública, 81%. Sabe quanto que isso significa nos alunos da universidade? Metade é de escola privada e metade de pública. O que quer dizer? Esse monte de universidade federal, quem está entrando é quem está na escola privada. Por quê? Por causa da qualidade do ensino privado no fundamental e no médio, ponto final. Não adianta construir escola federal para o aluno da universidade privada estudar, o rico estudar, e quem paga é o pobre que paga imposto. Está errado, presidente Lula.
e deputada Gleisi Hoffmann. O Brasil investe 4 vezes mais no ensino superior comparado ao básico. País da OCDE, 1,5 vezes. Teria que ter investido muito mais na educação básica, na primeira infância, para todo mundo ter o mesmo tipo de oportunidade na educação. Então o Brasil está onde está, e aí pegando a frase do Carlos Alberto, para alguns, por causa do presidente Lula, mas eu acho que o fato dele não ter diploma não é o maior motivo, não. O fato é ter investimentos errados e que não são prioritários na educação. Aí, o que acontece? Um monte de amigos do rei montaram faculdades privadas que saem com diploma, Alessandro, que não necessariamente são bons, e o pobre ainda tem que pagar depois na faculdade privada porque não teve o preparo da educação pública para chegar na Universidade Federal. A título de curiosidade aqui, enquanto o Poit falava, eu fui entrar aqui na biografia do Lula e vi que ele tem 36 títulos de doutor honoris causa por universidades no mundo inteiro, que é algo também curioso. Vai, Gabi. Olá, boa tarde, saudade de vocês, fiquei uma semana fora, né? Lu, Bem-vinda! Outra que me abandonou. Ale, eu estava num congresso em Lisboa e voltei agora e estou feliz de vê-los, mas fiquei triste de chegar vendo essa declaração. Vocês já debateram isso ontem, mas é a primeira vez, né, que eu vejo essa declaração do humorista Carlos Alberto Nóbrega e, assim, acho que o Poit já tinha visto estar mais calmo, mas eu fiquei bem enojada com a forma, a entonação, né, o elitismo com que ele tratou as pessoas que não têm diploma universitário, ignorando que hoje, realmente, acho que o Alessandro já falou, mas eu vou retomar aqui, eu peguei até dados do IBGE mais recentes que dizem que hoje somente 19,2% da população tem acesso ao ensino superior e nós ainda temos quase 10 milhões de brasileiras e brasileiros analfabetos neste país. Então, a educação não é algo que é acessível a todas as pessoas. A gente vive num país com muita desigualdade social, econômica, de acesso mesmo, né? Muita gente não tem educação, não tem acesso ao ensino nem médio, nem superior, porque precisa trabalhar, porque não tem condições. Então, o Brasil é um país desigual. E dizer que, para ser presidente da República, você tem que ter ensino superior é você desmerecer a maioria da população brasileira. A maioria da população brasileira não tem, a grande maioria não tem acesso ao ensino superior. Discordando só um pouquinho do Poit, eu concordo que a gente tem que sim que investir em educação básica, mas construir mais universidades é aumentar o acesso das pessoas que vêm da escola pública também para as universidades públicas, porque não adianta você se formar em escola pública e não ter nem faculdade pública para prestar vestibular, só vai ter opção de faculdade particular. Então a gente tem que investir nas duas coisas, tanto nas escolas públicas de ensino médio, fundamental, né? Como nas universidades públicas. E eu digo aqui na qualidade de professora, acho que a Samantha também talvez comente um pouco isso, acho que ela deve ter sentido isso. Quando eu fui aluna da graduação, quase não existiam pessoas advindas. Eu estudei na PUC de São Paulo, que é uma faculdade particular, e a maioria dos meus colegas vinham das escolas particulares. E não havia, eu acho que se eu me lembro, só tinha 2 alunos negros no meu curso inteiro, de todas as salas. Hoje eu sou professora na mesma universidade. E graças ao ProUni, que foi um investimento, né, de um governo, de um ex-metalúrgico que não teve acesso à universidade, graças ao ProUni, que democratiza o acesso às universidades, hoje as minhas salas de aula têm uma boa parte dos alunos que vêm das escolas públicas e tem um percentual de negros que não é o que eu gostaria, acho que deveria ser maior, mas existe representação de alunos negros dentro das salas de aula, da mesma universidade na qual eu me formei e que não havia alunos negros. Então, eu percebo, sim, que eu acho que, assim, quando a pessoa percebe a dificuldade de ter acesso à educação, ela até investe mais. E aí, só para terminar, estou falando demais, queria fazer uma homenagem à minha mãe, que não teve a oportunidade de fazer nem o ensino médio, e quando eu fui fazer o ensino... E ela sempre foi a que mais me incentivou a estudar, por isso que hoje eu sou mestre, doutora, estudei muito, e quando eu fui estudar o ensino médio, ela foi junto comigo fazer o supletivo e foi a grande emoção da vida dela conseguir concluir o ensino médio. Então, eu acho que a gente tem que agradecer as pessoas que batalham, que trabalham para transformar o país, mesmo não tendo todos os privilégios que nós aqui temos, nós todos que estamos aqui nesse quadrinho da CNN.
Obrigada, Gabi, pela análise e testemunha, a gente pode dizer assim também. Vamos ouvir então a Samantha? Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Lu, bem-vinda, Gabi, Alessandro, Poit. Bom, é claro, não é requisito para você ser presidente da República, nem para exercer nenhum cargo público ter nível universitário. É claro que quem tem nível universitário no nosso país ainda é uma pequena parcela. A Gabriela colocou 19,4 ou 6%, sendo que a nossa média no Brasil é a média mais baixa de toda a América Latina. Na OCDE, a média de um país com pessoas com curso universitário completo é de 44,1%. Eu acho que foi infeliz a fala do Manuel da Nóbrega, mas eu não sei se essa crítica que ele faz, talvez seja, não estou fazendo aqui uma defesa, mas só pensando que quando a gente é político e presidente da República, você tem que discutir assuntos tão complexos, né, que mesmo quem tem diploma tem dificuldade de entender, né? Isso é um fato, mas a habilidade política é o que é o mais necessário para esses cargos políticos. Agora, eu concordo com o Poit, né, e falo isso também na qualidade de professora universitária, que só construir ou investir em universidades não adianta. Se a gente quer dar igualdade de oportunidade para todos, independentemente de sexo, raça, cor, a gente tem que investir o quê? Ensino fundamental e médio. Porque se a gente dá uma boa educação básica, pública, a gente dá igualdade de condições para todos concorrerem à universidade. É claro que o ProUni é um programa que traz pessoas que não teriam condições para a universidade particular, mas o que a gente tem? A gente tem pessoas que têm dificuldade, muitas vezes, de acompanhar as aulas na universidade. A universidade, muitas vezes, tem que dar matéria como português. Nós, como professores, nos desdobramos para acolher esses alunos, porque eles vêm com deficiência. A gente, infelizmente, no Brasil, tem um dado que é muito triste. A gente tem alunos que se formam no ensino médio e são o que a gente fala de analfabetos funcionais. Eles não conseguem compreender um texto nem fazer uma equação matemática. Então, se a gente quer um país melhor, o investimento na educação tem que vir desde a educação básica, ensino fundamental e ensino médio. E, ao meu ver, em período integral, para que todas as potencialidades desse ser humano possam ser desenvolvidas. E quando eu falo em educação básica, eu ainda vou mais além, Gabriela. A gente teria que ter creche e pré-escola com período integral e horário estendido, porque a creche abre às 8 horas e a mãe tem que estar às 8 horas no trabalho. A creche sai às 4, só que ela pega o transporte público, chega às 6, 7 horas da noite. Então, se a gente quer realmente empoderar mulheres e melhorar a qualidade de ensino, a gente também tem que pensar em ensino integral, horário estendido e rever essas questões que muitas vezes, quando tem reunião de pais e mestres, a criança não vai para a escola. E a mãe que trabalha deixa essa criança onde? Muito bom, muito bem. Acho que não tem como discordar da fala da Samantha aqui, é belíssimo. Eu vou corroborar e complementar aqui, porque falaram sobre números de dados do ensino superior. Entre 2005 e 2015, portanto, boa parte do governo Lula, com a implementação de ações afirmativas, é bom frisar, né? O percentual de negros quase dobrou nas universidades, saltou de 5,5% para 12,8%. E o ProUni também acabou, aí sim, o programa de governo acabou levando de 0,8% alunos de universidades privadas para 4%, também é um número considerável. Lu, posso só fazer um claro, apontamento? por favor. Só uma coisa que acho que é importante a gente ver na fala do Carlos Alberto. Ele fala da questão do diploma, mas a questão do Carlos Alberto não é o diploma, tá? Pelo que ele fala, ele está dizendo o seguinte, que pessoas da classe trabalhadora têm que ter diploma. Os ricos, as pessoas que são empresárias, não. Se a gente for olhar o empresariado mundial, os grandes ricos do mundo, posso pegar aí o dono do Facebook, Bill Gates, todos esses caras, Steve Jobs, esses caras não têm diploma. Silvio Santos, ou seja, ele não liga para isso. A questão dele é uma questão de classe social. A crítica dele é um trabalhador não pode assumir a presidência da República. É isso que está atrás da fala dele. E não simplesmente um requisito de diploma. Muito bem, inclusive... Posso fazer uma fofoquinha só, que você falou, lembrar do Silvio Santos, eu reparei na fala dele, e uma hora que ele fala assim, não, porque aí um diploma técnico de contabilidade, porque na hora que ele começou a falar besteira, ele lembrou que o chefe dele, o Silvio Santos, não tem diploma universitário, mas fez técnica de contabilidade, aí ele, tipo, se consertou, entendeu? Vocês repararam?